Vamos aplicar agora o conteúdo que a gente vem estudando nos últimos vídeos sobre lançamento horizontal, agora, de fato, pegando tudo que a gente desenvolveu e aplicando numa questão. Então a questão é a seguinte: no filme Thelma e Louise, 1991, na cena final as protagonistas se lançam com o carro do alto de um precipício. Então, essa primeira sentença, eu não tenho como avaliar, até porque eu não assisti esse filme aqui de 1991. Então, estou supondo que, de fato, isso aconteceu nesse filme, As protagonistas, elas estão dentro do carro e o carro ele sai, do alto de um precipício. Sendo H a altura do precipício, D a distância que o carro atinge o solo em relação à borda do precipício e G a aceleração da gravidade, e considerando que a superfície do alto do precipício é horizontalmente plana, assinale a alternativa que corresponde à velocidade do carro no momento em que perde o contato com o solo. Então esse aqui é um caso clássico de um problema de lançamento horizontal, O carro, na verdade, é um corpo extenso, mas para uma questão desse tipo, a gente precisa fazer uma simplificação e considerar o carro como um ponto, tá certo? Exatamente como foi mostrado nas nossas aulas. Exatamente pelo fato do carro ser um corpo extenso, é que a questão tem o cuidado de dizer, para que a gente considere a velocidade do carro no momento em que ele perde o contato com o solo, porque esse aí é o momento em que acontece o lançamento horizontal, Se o carro é um corpo extenso, a parte da frente vai perder o contato antes da parte de trás perder. E, na verdade, o lançamento vai ocorrer quando todo o corpo ele perder esse contato. Mas para resolver o problema, a gente imagina o carro como um ponto e a gente vai imaginar que tem um ponto sendo lançado, um ponto que a gente não precisa considerar as dimensões dele, tá certo? A gente faz a simplificação e a gente consegue resolver exatamente com as equações que a gente desenvolveu nos vídeos passados. Então a questão ela dá algumas alternativas, E essas daqui são as alternativas, tá certo? Todas elas envolvem o quê? D, ele está chamando do alcance, tá certo? D é a distância que o carro atinge o solo em relação à borda do precipício. Então deixa eu logo voltar aqui no esquema, que eu estava utilizando para o lançamento horizontal nos nossos vídeos. Então o carro ele vai, na hora que ele perder o contato com o solo, a gente vai ter o lançamento horizontal. Então eu coloquei aqui uma plataforma, que seria exatamente de onde o corpo estaria sendo lançado. Ela é plana, exatamente como é colocado na questão. Ele diz que com relação ao solo, o carro ele vai ter uma altura H minúsculo. Se lembra, nos meus vídeos eu estava utilizando H maiúsculo quando eu estava tratando da teoria. A questão trata H minúsculo, não tem problema, a gente coloca aqui y0 é igual a H minúsculo. E diz que o momento em que o carro ele vai tocar o solo com relação à base do precipício, tá certo? Com relação à base do precipício, a distância que o carro vai ter percorrido é uma distância D. Esse daí vai ser o alcance do projétil, nesse caso, o nosso carro, O carro da questão. Então, o alcance do carro vai ser dado por D, ok? Ele parte de uma altura com relação ao solo, que é H. E o que é que a questão quer saber? Quer saber qual é a velocidade do lançamento horizontal V0, tá certo? É isso que a questão quer saber. E perceba, todas as alternativas que são dadas na questão, quais são as variáveis envolvidas. Em todas elas, todas as alternativas, tem a distância D, que é o alcance do projétil, tem a altura H, que é a altura com que o carro, no caso aqui o nosso projétil é o carro, a altura que o carro é lançado com relação à base do precipício, e a aceleração da gravidade G. Tá certo? A única coisa que muda é saber onde é que vai entrar esse fator 2, Essa alternativa C não tem o fator 2, em todas as outras, Nas outras 3 alternativas tem, mas ele muda de posição. Então, como é que a gente vai encontrar a resposta dessa questão, A gente vai ter que recordar as nossas equações fundamentais, tá certo? A gente sempre pode ou usar as equações que eu obtive, a equação para alcance, todas as equações que foram obtidas,
mas a gente sempre pode partir das nossas equações fundamentais para resolver o problema e assim fica mais fácil porque a gente não tem que ficar memorizando outras equações, né? Então, se você olhar lá, né, eu selecionei aqui só duas delas, que são as equações do movimento horizontal, no movimento ao longo do eixo x, certo? Porque são nessas equações em que a gente encontra a velocidade de lançamento, a velocidade v0, tá certo? Então a gente mostrou lá que a velocidade horizontal ela não muda ao longo da trajetória, já que na horizontal eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, então a velocidade Vx é igual a V0, e eu tenho aqui na minha equação horária da posição para o eixo x, tá certo? Eu tenho que a posição x vai ser igual a V0 vezes o tempo, ok? Então, se eu quero saber qual é a velocidade de lançamento desse carro, eu vou ter que isolar quem é V0. Então, o que é que eu faço? X é igual a V0 vezes t, sendo que o que é que acontece, né? Eu vou substituir um ponto específico, né? Um ponto específico da trajetória, que são as variáveis que são dadas na questão, tá certo? O que é que a questão ela nos dá? Volta lá, quais são as variáveis dadas na questão, né? É mostrado explicitamente na questão a variável alcance, d, e a resposta tem que ser em termos dessa variável d. Mostra a altura h, a altura com relação à base do precipício, e tem a aceleração da gravidade g. Então, vou ter que fazer aparecer, né, essas variáveis nas minhas equações. Então, se eu sei que V0 está envolvida nessa equação aqui, né, x é igual a V0 vezes t, então, o que é que eu vou fazer? Se na questão ele me diz que a variável que vai estar na resposta é o alcance, que é a variável d, então eu vou ter que substituir, né, na minha coordenada x a variável alcance d, certo? Sendo que qual é o tempo que está relacionado com o alcance, né? Se lembra que no tempo t igual a zero, volta lá na nossa figura, no tempo t igual a zero, o projétil ele vai partir daqui, né? No caso, o carro da questão, e a coordenada x é x igual a zero, certo? Quando eu estou na variável x igual ao alcance, qual foi o tempo decorrido, né? Qual o tempo relacionado com essa coordenada x igual a d? Exatamente o tempo de queda. Eu já mostrei isso nos vídeos passados, quando eu fui calcular exatamente qual era o alcance do projétil em um lançamento horizontal, né? Quando o projétil está na coordenada x igual ao alcance, o tempo decorrido para o projétil sair daqui e chegar nessa coordenada x é exatamente o tempo de queda do projétil, né? O tempo de queda que está relacionado, né, com o movimento ao longo do eixo y. Então, se eu substituo no lugar de x, eu substituo o alcance, qual é o tempo que está relacionado com essa coordenada x do alcance? É exatamente o tempo de queda, tá certo? Então, essa equação aqui se transforma nessa equação que é d igual a v0, velocidade do lançamento, vezes o tempo de queda. Se eu quero isolar quem é v0, tempo de queda vai passar dividindo para o outro lado, então eu fico que v0 é igual ao alcance dividido pelo tempo de queda. Essa equação aí é verdadeira, tá certo? Velocidade de lançamento é alcance d dividido por tempo de queda, sendo que as alternativas da questão não estão em termos do tempo de queda, tá certo? Perceba que todas envolvem alcance d, altura com relação ao solo h e aceleração da gravidade g. Então, o que é que acontece? Eu vou ter que eliminar, né? Vou ter que encontrar uma expressão que vai eliminar essa variável tempo da minha equação, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Não vou repetir os cálculos, eu vou simplesmente substituir o que eu já encontrei nos vídeos anteriores para o tempo de queda. Se você voltar lá nos vídeos anteriores, eu obtive que tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura do projétil com relação ao solo, dividido pela aceleração da gravidade g. O que é que muda? Muda que a questão não usou um H maiúsculo, tá certo? Para essa altura do lançamento com relação ao solo, usou um H minúsculo. Então, no final das contas, se eu substituir tempo de queda igual a raiz quadrada de 2 vezes H dividido por g, eu obtenho a resposta, tá certo? V0 é igual a
alcance do projétil dividido por raiz quadrada de 2 vezes h dividido por g, e esse denominador aqui, né, essa raiz quadrada como um todo, é exatamente tempo de queda, né? Gabarito da minha questão, se você voltar lá e olhar as alternativas, isso daí está na alternativa A. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.